Bom dia. Nós hoje vamos, tratar de um tópico que eu já introduzi na aula anterior, que é caracterizar quando que dois fluxos lineares são essencialmente o mesmo fluxo linear, o mesmo fluxo, em qualquer dos dois sentidos que eu já introduzi, que eu vou relembrar, que é o sentido da noção de conjugação e a noção de equivalência de fluxos. Então, o título geral é Classificação de fluxos lineares. Nós dizemos que dois fluxos, FT e dois fluxos FT e GT são conjugados se existe H invertível tal que H de FT x é igual a GT de HX, isso aqui para todo T e para todo X. E dependendo do que a gente exige sobre o H, nós temos diferentes noções de conjugação. Então, dizemos que eles são CK conjugados se existir HCK invertível, ou seja, um difeomorfismo CK. E aqui K pode ser qualquer número, pode ser zero. Nesse caso, o que eu estou dizendo é que H é um homeomorfismo, ou pode ser maior do que 1. E nesse caso, eu estou dizendo que o H é um difeomorfismo de classe CK. E temos uma noção um pouco mais fraca, que é a noção de equivalência. Digamos, CK equivalente se existe H, CK invertível, que envia trajetórias de FT em trajetórias de GT preservando o sentido do tempo. Ou seja, a diferença em relação a isso aqui é que nós temos H de FT x igual a G φT de H de x, onde φ é monótona crescente. Trajetória da FT é enviada uma trajetória GT com o ponto FTX sendo enviado em algum ponto aqui pela H. Esse ponto na mesma trajetória do H de x. O objetivo hoje é classificar todos os fluxos lineares. Nós vamos focar o caso em que o FT
e o GT vêm de equações lineares e, portanto, são dados pela exponencial do respectivo campo de vetores. E vamos classificar, vamos caracterizar quando é que dois fluxos como esse são conjugados, quando é que são equivalentes. Por que fazer isso? Bom, uma coisa que a gente vai ter conseguir dar uma ideia é que o problema de classificar campos de vetores, classificar fluxos, é complicado, é difícil e, inclusive, tem várias perguntas que estão em aberto. Então, a gente vai começar por tratar um caso em que é possível ir mais longe nessa resposta, que é o caso linear. O problema de classificar fluxos, em geral, não é um problema realista. Eu não chamo nem problema em aberto, porque é geral demais para ser um problema realista. Mas o caso linear a gente vai conseguir dizer bastante. Então, o primeiro resultado é o seguinte. São equivalentes as seguintes afirmações. Primeira propriedade, as matrizes, os operadores lineares A e B são conjugados. A e B são, eu vou usar uma palavra um pouquinho diferente, significa a mesma coisa, são similares. Similares significa existe uma matriz invertível, tal que B é PA, P menos 1. Ou seja, essa primeira propriedade diz que o A e o B, vistas como matrizes, são matrizes do mesmo operador linear em bases distintas. Uma é obtida da outra, fazendo uma mudança de base. Segunda condição, que é equivalente à primeira, os fluxos EATA e EATB são linearmente conjugados. O que significa linearmente conjugados? Eu não defini, mas é meio óbvio o que eu quero dizer. Quer dizer que existe um H linear que satisfaz essa propriedade. Ou seja, isto é, H pode ser tomada linear. E a terceira condição é que os dois fluxos, também equivalentes, é que eles são CK conjugados para qualquer K qualquer entre 1 e infinito. Então, o que diz esse teorema? Diz que, nesse contexto, essas noções de conjugação são essencialmente todas equivalentes. Se existe um H de classe C1, também existe um H de classe C2, também existe um H de classe infinito, também existe um H linear, porque C implica B. Então, nesse contexto, as várias noções de conjugação que a gente poderia ter aqui, dependendo do quanto que a gente quer exigir do H, acabam sendo equivalentes. Tá bom? E, de fato, existe uma tal conjugação se e somente se as duas matrizes, os dois operadores são conjugados, são similares. Tá bom? Observem que eu não incluí o caso K igual a zero. Mas as coisas que a gente vai ver é que C0 conjugação é muito diferente de C1 conjugação.
Mas C1 conjugação, C2 conjugação, C infinito conjugação é praticamente a mesma coisa. Nesse contexto aqui, é a mesma coisa, é equivalente. Tá? C0 é bem diferente. Então, como é que é a demonstração do teorema? Bom, algumas coisas são fáceis. Por exemplo, que A implica B é fácil. Porque nós sabemos que se B é igual a P a P menos 1, então EATB é P EATA P menos 1. Isto é, P EATAX é igual a EATB PX para todo T e todo X. Isso é exatamente o que está aqui. Quer dizer, basta tomar H igual a P. Quer dizer, a mesma matriz que faz a mudança de base conjuga os dois fluxos e a gente já sabia disso. A parte boa é que a gente já sabia, porque tudo que eu fiz aqui foi usar essa propriedade da exponencial. Tá? Essa parte é muito fácil. A parte seguinte é mais fácil ainda, que B implica C. Não tem nada para provar, é trivial. Porque, evidentemente, qualquer aplicação linear é CK para qualquer K. A única parte interessante da prova é mostrar que C implica A. É mostrar que se existe H de classe C1 tal que HFTX é igual a GT HX para todo T e para todo X, que se existe um tal H de classe C1, então é possível encontrar uma conjugação entre as matrizes. Tá? É possível encontrar um P que satisfaz essa relação. Bom, o que eu vou fazer? Não tem muita escolha. A propriedade que eu tenho é essa aqui, e a hipótese que eu tenho é que H é diferenciável. Então eu vou diferenciar. Eu vou tomar a derivando com relação a T. Aqui o FT é o EATA, né? Derivando com relação a T, eu obtenho a seguinte relação. Derivada de H no ponto EATAX. Estou usando a regra da cadeia, né? Isso é uma composição, agora eu tenho que derivar essa expressão, e a gente já sabe derivar essa expressão, EATAX. O A poderia ser colocado antes, porque o A comuta com a sua exponencial, e a mesma coisa do outro lado, EATB B. Percebe que eu estou derivando em ordem AT, hein? Não estou derivando em ordem AX. Poderia tentar, mas eu não sei muito o que fazer com a derivada em ordem AX, enquanto que a derivada em ordem AT a gente conhece bem. Então eu tenho essa propriedade aqui para todo T e para todo X. Agora eu vou fazer T igual a 0.
E aí essa relação vira DH. Quando t é zero, isso aqui fica a exponencial da matriz nula, que é a identidade aplicada em x, composta com a identidade, composta com a, x, igual a b, hx. E essa relação vale para todo x. Certo? Estou querendo chegar aqui. O que eu vou fazer agora? Eu já usei o fato de que h é diferenciável, mas vou usar de novo, e que ela é C1, via a fórmula de Taylor. Eu vou escrever h de x, primeira fórmula de Taylor, como dh, vamos ver, como h de 0, mais dh0 aplicado em x, mais um termo de segunda ordem, R2x, essa é a fórmula de Taylor, onde R2x tem a propriedade que R2x dividido por x converge para zero quando x converge para zero. Tá? Expansão de Taylor de primeira ordem. Aliás, vou fazer a mesma coisa em relação à derivada também. dhx igual a dh0 mais um resto, que nesse caso é de primeira ordem, R1x. Isso aqui é a fórmula de Taylor de ordem 1, de ordem 0. Tá bom? Agora uma pergunta para vocês. Aqui que é igual a h de 0. Então, h é uma aplicação que vai de RD em RD. Tá? Diferenciável. Ela toma o fluxo do EATAX e envia no fluxo do EATB. Não é? E eu estou perguntando se eu colocar x igual a 0 aqui, quem é o h? 0? Por que é 0? X igual a 0. Eu quero usar essa expressão aqui e quero entender quem é h de 0. Tá? Então, atenção. Vamos pensar, não vamos fazer contas, vamos pensar. Tá? O que o h faz? O h pega trajetórias do fluxo do A e envia em trajetórias do fluxo do B. Mais do que isso. Ele envia trajetórias do A em trajetórias do B, preservando o tempo. Tá bom? Então, se vocês querem entender quem é o h de 0, a primeira coisa a pensar é como é que é a trajetória do 0 para o fluxo do A. Como é que é a trajetória da origem para o fluxo do A? É um ponto estacionário. A origem, no caso de um campo linear, né, nós estamos falando da equação x' igual a x. Se eu considerar x igual a 0, o campo de vetores lineares se anula. A trajetória da origem para o fluxo do A é uma trajetória. A origem é um ponto estacionário. A trajetória é constante. De acordo? O H tem que pegar essa trajetória e enviar numa outra trajetória para o fluxo do B. Como essa trajetória se reduz a um ponto e o H é invertível, é uma bijeção, a trajetória do outro lado se reduz a um ponto também. Tá? Então, deixa eu escrever isso aqui para a gente... Então, 0 é ponto estacionário de qualquer fluxo linear.
portanto, H de 0 é ponto estacionário né? Porque a trajetória dele, que consiste de um único ponto, vai ser enviada na outra trajetória que também consiste de um único ponto. Bom, e quem é então o H de 0? Chato, né? Vamos fazer o seguinte, vamos por um instante fingir que o B tem um único ponto estacionário. Tá? Por um instante. Daqui a pouquinho eu conserto isso aí. Tá bom? Não quero obscurecer a ideia principal. O ponto principal aqui é que temos um ponto o 0 é um ponto estacionário, portanto a trajetória dele se reduz a um único ponto, e uma conjugação, ou uma equivalência, aliás, qualquer dessas duas noções, envia pontos estacionários em pontos estacionários. Então, o H de 0 também tem que ser um ponto estacionário. Eu vou trapacear um pouquinho aqui, daqui a pouco eu conserto isso. Tá? Ok, então isso é ótimo, porque isso nos diz que esse termo aqui desaparece. Tá? E então, aquela relação que a gente tem lá, substituindo por essa expressão, dá então que, substituindo essas expressões, dá que DH0 mais R1x aplicado, composto com AX, é igual a B composto com DH0 x mais R2x. Tá? Bom, e essa expressão aí eu posso reorganizar da seguinte forma. Não esqueçam onde que eu estou querendo chegar. E eu já posso dizer para vocês quem vai ser o P. P será a derivada do H no ponto 0. Então, DH0, já vou usar aquela notação. PA, está aqui, né? Menos BP, aplicado em X, igual, estou só reorganizando, a B R2 menos R1 AX. Né? O que eu quero concluir? Eu quero concluir que isso aqui é 0. De acordo? Essa aplicação Então, eu vou calcular a norma dessa aplicação aqui e vou mostrar que a norma é 0, BP. Então, essa norma, por definição, é o supremo, digamos, sobre todos os x, diferentes de 0, dessa norma. Ou seja, o supremo sobre todos os x é disso aqui. Quero mostrar que essa norma é 0, mostrando que essa expressão aqui do lado direito é 0. Tá? Dividido por x.
Desculpa, eu vou organizar isso aqui de outra forma. Então, daqui eu concluo que a norma de PA menos BPX é dividido pela norma de X é igual à norma de BR2X menos R1XAX dividida pela norma de X. E essa expressão do lado direito é menor, eu posso quebrar aqui como uma soma, é menor que a norma de B, norma de R2X sobre X, mais norma de R1X vezes a norma de A. Lembrando, eu estou usando a noção de norma de um operador linear, que é o sup L de x dividido pela norma de x, x diferente de zero. E essa norma tem a propriedade de que a norma de L de x é menor ou igual que a norma de L vezes a norma de x para todo x, trivialmente, como consequência da definição. De acordo? Então, pois não? Eu usei isso. Eu deveria ter no numerador AX e no denominador X. Tá? Então, assim. Mas por causa dessa relação aqui, isso aqui é menor ou igual que a norma de A. Certo? Então, o que eu concluo daqui? Esse quociente vai para zero quando o x vai para zero. Isso aqui vai para zero quando o x vai para zero. Está escrito lá. E isso aqui, o resto são constantes. Tá? Então, o lado direito converge para zero quando x vai para zero. Portanto, o que eu mostrei? Que para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se x é menor que delta, então aquela expressão lá, PA menos BPX, para todo x, sobre x, é menor do que epsilon. E esse lado aqui eu posso escrever assim. Posso escrever assim. De acordo? Portanto, o máximo de PA menos BP V, tomado sobre todos os vetores V com norma 1, norma igual a 1, é menor que epsilon. E o epsilon é arbitrário. Então segue que PA menos BP é igual a zero. Isso é exatamente o que eu queria provar.
estou usando a seguinte observação. Esse supremo aqui também é o supremo de LV V igual a 1. Mesma coisa. Eu posso jogar o X lá para dentro. Tá? Então isso é exatamente o que a gente queria provar. E, portanto, concluímos que as duas matrizes são similares com essa matriz P como matriz de mudança de base de uma para outra. Tá? Então, fiquei devendo essa trapacinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo consertar sem muita dor. Eu vou consertar sem muita dor. De fato, eu não preciso disso aqui. Então, o que eu concluí aqui? Que H de 0 é ponto estacionário do EATB. Um ponto estacionário do fluxo é um zero do campo de vetores. De acordo? Portanto, aqui não há sofrimento nenhum. Isto é, BH0 igual a 0. Né? Ponto estacionário é um ponto cuja trajetória é reduzida a ele mesmo. Se a trajetória é reduzida a ele mesmo, o vetor velocidade da trajetória é 0. Mas o vetor velocidade da trajetória é o valor que o campo de vetores tem nesse ponto. Então, o campo de vetores tem que se anular. Então, BH de 0 tem que ser igual a 0. Pontos estacionários é a mesma coisa, não é a mesma definição, mas é equivalente a pontos onde o campo de vetores se anula. Bom, e aí vocês já viram o que vai acontecer, né? Eu vou colocar o H de 0 aqui. E a partir daí a prova fica completamente inalterada. Porque B de H de 0 é 0. De acordo? Aqui eu uso B H de 0 igual a 0. Então nós temos, dessa forma, uma caracterização completamente explícita de quando que dois fluxos lineares são conjugados. Tá? Lembrando o seguinte, quando são diferenciavelmente conjugados. Lembrando o seguinte, se eu tenho duas matrizes que são similares, elas são essencialmente a mesma coisa, quer dizer, elas podem ser vistas como representando o mesmo operador linear em duas bases distintas. Uma das primeiras coisas que a gente aprende sobre similaridade é que duas matrizes similares têm os mesmos autovalores, com as mesmas multiplicidades. De fato, aquela matriz P toma qualquer autovalor, qualquer autovetor da matriz A e envia no autovetor da matriz B. Tá? Então, um corolário disso aqui, é que se EATA, se FT igual a EATA e GT igual a ETB são C1 conjugados, então A e B têm os mesmos autovalores. Mais do que isso, com as mesmas multiplicidades.
certo? Não é condição suficiente, mas é a condição necessária para que as matrizes sejam similares e, portanto, para que haja uma conjugação diferenciável entre os fluxos. Ótimo, então temos uma situação bem clara, bem definida, no que diz respeito à conjugação diferenciável. O próximo passo que a gente vai dar hoje é estudar a conjugação topológica, conjugação C0. Tá? E vamos ver que ela é bastante mais rica. De fato, eu não vou tentar aqui tratar todos os casos. É claro, primeiro, é mais fácil, a priori, talvez seja a mesma coisa, mas a priori é mais fácil dois fluxos serem conjugados, topologicamente, C0 conjugado, do que sem C1 conjugados. C0 conjugado só tem que ter um homeomorfismo daqui para cá. C1 conjugado tem que ter um difiomorfismo, mais difícil de conseguir. Pode até ser equivalente, mas nós vamos ver que não é. Vamos ver que é muito diferente. Então, essa noção é mais complicada, mais rica, e eu vou fazer a discussão num contexto um pouco mais restrito, introduzindo uma das noções-chave em teoria qualitativa de equações diferenciais, que é a noção de hiperbolicidade. Então, nós dizemos que A é hiperbólica se nenhum valor característico isto é, nenhum zero do polinômio característico tem parte real nula. Ou seja, os autovalores, e mais geralmente os zeros do polinômio característico, são ou números reais negativos, ou números reais positivos, ou complexos com parte real negativa, ou complexos com parte real positiva. Não existem. Esse aqui é o plano complexo. O que nós estamos dizendo é que está proibido ter valores característicos no eixo imaginário. Tá. É isso que significa hiperbólico. É bom vocês darem uma refrescada, lembrarem o que a gente falou na aula passada, que a gente estudou em dimensão, todos os casos possíveis em dimensão 2, alguns eram hiperbólicos, outros não. E eu tentei já passar na aula, transmitir a mensagem na aula passada, de que os casos em que existem valores característicos no eixo imaginário são mais complicados e até mais instáveis. Vocês devem lembrar de um caso em que as trajetórias eram círculos. Por exemplo, A igual a 0 menos beta, beta 0. Esse fluxo aqui. Nós resolvemos a equação diferencial x' igual a x. A gente resolveu, encontrou o fluxo, encontrou que o fluxo dessa equação é esse aqui. E
as trajetórias desse fluxo são círculos assim. E eu observei na aula passada que esse tipo de comportamento parece, de fato é, muito instável. Porque eu posso considerar um campo A chapéu, um campo de vetores muito próximo daquele, colocando um epsilonzinho aqui, muito próximo, e o resultado desse epsilon, vocês lembram qual é a consequência desse epsilon em termos das trajetórias? Espirala, porque o fluxo desse campo de vetores vai ser esse aqui multiplicado por EAT epsilon. Então aqui, supondo que o epsilon seja positivo, as trajetórias passam a espiralar. Quer dizer, o comportamento qualitativo do fluxo do A chapéu é totalmente diferente do comportamento qualitativo do fluxo do A. Depois, se o epsilon é um pouquinho maior ou um pouquinho menor, já não faz tanta diferença. Bom, a diferença que faz é que vai espiralar um pouquinho mais rápido, um pouquinho menos rápido. Mas vai continuar sendo verdade que toda a trajetória espirala para o infinito no futuro e espirala para zero no passado. Esse comportamento qualitativo não muda. Mas daqui para cá, muda completamente. Eu até fiz uma metáfora com a ideia de barragem que vai acabar caindo, mas muito melhor do que barragem aqui seria uma central nuclear. É mais realista. Isso é a situação em que o sistema de refrigeração controla o aquecimento provocado pelo combustível nuclear e o sistema fica estável. Isso é a situação em que, por exemplo, por alguma razão a refrigeração foi desligada e a central começa a esquentar com consequências dramáticas. Tá? Então, o comportamento desse campo de vetores com uma pequena perturbação pode ser mudado de maneira significativa. Tá? Bom, por que eu estou mencionando isso aqui? Porque esse é um caso em que o A não é hiperbólico. Tá? Os autovalores dessa matriz são mais ou menos beta-i. São imaginários puros. Tá? Então, campos de vetores não hiperbólicos são mais complicados mesmo. A gente vai restringir a discussão, hoje pelo menos, ao caso hiperbólico. Então, a partir de agora eu vou supor que A é hiperbólico. Observem que, em certo sentido, é uma hipótese, em certo sentido, a maioria dos campos de vetores lineares são hiperbólicos, porque é meio difícil ter valores característicos, teria que provar aqui, tem um enunciado para ser provado, mas intuitivamente é aceitável que ter o azar de cair um valor característico no eixo imaginário é muito azar. Uma pequena mexidinha a gente pode tirar esse valor característico do eixo imaginário. Então isso aqui corresponde à maioria dos campos de vetores lineares. Então, nesse caso, isso aqui é álgebra linear, o RD, o espaço, pode ser decomposto como soma direta de dois subespaços, que eu vou chamar ES e EU, soma direta, com as seguintes propriedades. A primeira propriedade é chamada invariância. A aplicação linear envia o ES nele mesmo e o EU nele mesmo. A segunda propriedade é que, se eu considerar a aplicação linear
restrita a esse subespaço invariante, o polinômio característico dessa aplicação linear só tem zeros com parte real negativa. Então, todos os zeros todos os valores característicos de A restrito ao ES tem parte real negativa e os valores característicos do A restrito ao EU têm parte real positiva. Vamos pensar para entender o que eu estou dizendo aqui, porque eu não estou dizendo muita coisa, estou dizendo um pouquinho de álgebra linear, de teoria espectral em dimensão finita. Vamos pensar no caso em que o A só tem valores característicos reais. Tá? Os valores característicos são autovalores. Então, eu estou proibindo os autovalores de serem zero. Então, existem autovalores negativos e autovalores positivos. De acordo? Quem são, nesse caso, o ES e o EU? O ES é a soma dos autoespaços associados aos autovalores negativos. E o EU é a soma dos autoespaços associados aos autovalores positivos. Só isso que eu estou dizendo. Sempre que vocês têm uma decomposição, tem o espaço de todos os valores característicos da matriz, é sempre possível, se vocês decompuserem esse conjunto dos valores característicos em dois subconjuntos, partirem no meio, então existe uma decomposição do espaço RD com essas propriedades, em que aqui estão os valores característicos de uma metade da partição e aqui estão os valores característicos da outra metade da partição. Aqui eu parti de acordo com a parte real, sinal da parte real. Aliás, eu quero dizer B de um jeito mais explícito. Os valores característicos de A restrito a ES são os valores característicos de A cuja parte real é negativa. E os valores característicos de A e EU são os valores característicos de A cuja parte real é positiva. Esse é o jeito certo de escrever. Sempre que a gente decompõe o espectro de um operador linear, sem dimensão, possivelmente em dimensão infinita, sempre que a gente considera o espectro de um operador linear e divide o espectro em duas partes fechadas, né? Corta o espectro em algum lugar, separa, não importa como. Então, o espaço vetorial pode ser decomposto em soma direta. Os elementos dessa soma direta são invariantes pelo operador linear. E aqui, o espectro dessa restrição é uma das metades da partição.
e o espectro da outra é a outra metade. Tá? Qualquer partição do espectro se traduz como uma decomposição em soma direta invariante. Isso inclusive em dimensão infinita. Esses espaços aqui têm nome, chamado espaço estável. E o EU é chamado espaço instável. Ou subespaço instável. Por que se chamou assim, eu ainda preciso justificar. Mas está claro o que eu coloquei, o que eu afirmei ali? Então deixa eu enunciar aqui o teorema. Sejam A e B campos de vetores lineares hiperbólicos. Então, quando eu preciso identificar de quem que esse subespaço é o subespaço estável, eu coloco aqui o campo de vetores. Então, eu vou dar uma condição para que dois fluxos lineares hiperbólicos, campos hiperbólicos, condição necessária e suficiente para que eles sejam C0 conjugados, para que sejam topologicamente conjugados. Então, o primeiro item então, de novo, eu vou escrever 3 propriedades que são equivalentes. A primeira delas é que os espaços estáveis tenham a mesma dimensão. A segunda condição é que os fluxos ETA e ETB são C0 conjugados. E a terceira é que eles são C0 equivalentes. O importante aqui é prestar atenção no A e B. E observar que a condição para que dois fluxos lineares hiperbólicos sejam topologicamente conjugados é muito mais grosseira do que a condição para serem C1 conjugados. Para que eles sejam C1 conjugados, é necessário e suficiente que as duas matrizes sejam similares. Em particular, que elas tenham os mesmos autovalores. Para que tenhamos C0 conjugação, tudo que a gente precisa é saber que o número de autovalores, o número de valores característicos com parte real negativa é o mesmo para uma e para outra. Quem são os valores característicos? Quais são as suas multiplicidades? Nada disso importa. O que importa é que o número total, a dimensão, o número total de valores característicos com parte real negativa seja o mesmo para um e para outro. Muito mais grosseiro. Tá?
Eu escrevi com espaços estáveis, mas é claro que é a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa que a condição análoga para espaços instáveis. Então, dois fluxos são topologicamente conjugados, fluxos lineares hiperbólicos são topologicamente conjugados, se e somente se as duas matrizes têm o mesmo número de valores característicos com parte real negativa. E, portanto, o mesmo número de valores característicos com parte real positiva, onde o número é sempre contado com multiplicidade, que é essa dimensão aqui. Por exemplo, a matriz A igual a menos 2, 0, 0, menos 1. A matriz B igual a menos 5, 0, 0, menos 4. Qual é a dimensão do ES, do espaço estável do A? O A tem dois autovalores, os dois negativos, portanto a dimensão aqui é 2. E a dimensão do EU é 0. E do jeito que eu desenhei, fica óbvio, que eu escrevi, fica óbvio que o mesmo vale para o B. Tá? Conclusão, EATA e EATB são topologicamente conjugados. De acordo com o teorema, que a gente não demonstrou. Mas não são C1 conjugados. Para serem C1 conjugados, as duas matrizes teriam que ter os mesmos autovalores. E não tem. Tá? Bom, então, essa afirmação aqui é parte do teorema. Mas antes de provar o teorema, eu faço questão que a gente entenda como provar entenda à mão, como provar essa afirmação. Tá? Vamos provar isso aqui nesse exemplo, à mão, por duas razões. Quero fazer isso por duas razões. A primeira é porque desse jeito a gente vai usar o nosso entendimento dos fluxos, aquilo que a gente já sabe sobre exponencial, sobre fluxo linear, para resolver essa questão. E o segundo é que, do jeito que a gente vai fazer essa verificação, dá uma dica sobre como provar o teorema. A prova do teorema vai ser uma versão mais simplesmente mais abstrata desse argumento. Então vamos provar isso aqui. Muito bem. Então vamos primeiro dialogar um pouquinho com as nossas matrizes. Temos a matriz A, que é menos 2, 0, menos 1. O fluxo dela, que é o que nos interessa estudar, então é EATA. Bom, esse é um caso diagonal, né? Facilitei a vida de todo mundo. A menos 2T, 0, 0, A menos T. Como é que é o retrato de fases desse fluxo?
Como é que são as trajetórias desse fluxo? O que acontece quando o tempo vai para mais infinito? Para zero. E quem vai mais rápido para zero? A coordenada x ou a coordenada y? X. Então como é que é? Assim. Que curvas é que são essas aqui que eu estou desenhando? Analiticamente, que tipo de curvas é que são? Como é que é? Uma é o quadrado da outra. Né? Nós temos x de t igual a e a menos 2t x0, y de t é igual a e a menos t y0, e como você observou, isso é o quadrado disso aqui. Quer dizer que x de t é igual a y de t ao quadrado, tem que multiplicar por x0 e dividir por y0. São parábolas. São parábolas com um eixo no eixo dos y, do x. Tá? Então aqui eu deveria estar fazendo desenhos tangentes ao eixo y. De acordo? O desenho não está muito bom, mas todos eles são tangentes ao eixo dos y. Vamos fazer o seguinte, só para ficar mais divertido aqui, vamos botar aqui menos 7. Não muda nada do que eu disse até agora. Agora vamos pensar no B. E aí não tem muita coisa para ser feita, é tudo muito parecido. Como é que é o retrato de fases? Agora é o contrário, né? Agora mais rápido. E agora não são mais parábolas quadráticas, mas ainda são curvas tangentes ao eixo dos y, porque aqui nós vamos ter que xt vai ser qualquer coisa, xt a sétima é igual a yt a quinta, x0 a sétima sobre y0 a quinta. Portanto, xt é igual... essa relação aqui dá curvas de acordo? Qualquer coisa assim. Então eu afirmo que é possível definir um homeomorfismo, um homeomorfismo que toma esse retrato de fases e envia naquele. Tá? Um homeomorfismo que vem daquela figura para essa e que envia cada uma daquelas curvas numa curva dessas aqui, preservando tempo. E nós sabemos que tal homeomorfismo não será diferenciável. Não tem como ser diferenciável. Bom, o que eu vou dizer em seguida é uma das ideias básicas mais úteis em teoria qualitativa de equações diferenciais e em dinâmica. Como é que a gente constrói conjugações entre dois fluxos? Primeira vez que a gente está fazendo isso, vamos fazer devagar. A ideia é simples, mas vamos fazer devagar.
Eu vou fazer, a primeira parte é totalmente arbitrária. Eu vou escolher aqui um domínio, um conjunto, que tem as seguintes propriedades. O conjunto que eu vou escolher intersecta cada uma das trajetórias em exatamente um ponto. Tá? Então vocês têm o direito de escolher o conjunto que quiserem. Eu vou escolher o círculo. Porque eu gosto do círculo. Mas a propriedade do círculo, que é importante para o meu objetivo, é que ele intersecta toda e qualquer trajetória em exatamente um ponto. Quase. Tem uma trajetória que ele não intersecta, que é a origem. O ponto estacionário que está aqui. Não vamos esquecer desse. Tá? Mas é a única exceção, a gente cuida depois. Agora aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou escolher um domínio. E por sorte dá para escolher o círculo também, mas não é muito importante. Com a propriedade que intersecta em exatamente, cada trajetória é exatamente um ponto. Tá? E o terceiro passo, ainda arbitrário, é o seguinte. O terceiro passo, ainda arbitrário, é o seguinte. Eu vou definir uma aplicação H que vai desse círculo aqui esse é o S1, né? É o mesmo S1, mas só para a gente saber direito o que a gente está fazendo, eu vou dar nomes diferentes. Aliás, não precisaria ser o mesmo S1. Um deles poderia ser uma elipse. Então eu vou considerar H daquele círculo nesse círculo. É claro que vocês provavelmente... Quer dizer, eu poderia pensar que o H é identidade, mas de novo não é tão importante assim. O que é importante é que H seja um homeomorfismo. Nós temos um homeomorfismo. Tá bom? O que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero construir uma conjugação entre os dois retratos de fase. E eu decidi, e vou conseguir levar isso adiante, decidi que a minha conjugação vai enviar aquele círculo nesse círculo do jeito que eu quiser. Tá? Claro que só saberemos se isso vai dar certo se eu for até o final e conseguir estender esse H ao espaço todo como uma conjugação. Então, eu vou estender agora H a RD todo da seguinte forma. H, no momento, é uma aplicação definida desse círculo naquele, que eu escolhi de maneira totalmente arbitrária. Agora eu vou estender o H ao domínio, ao espaço todo, da seguinte forma. Eu vou considerar um ponto X qualquer, aqui. Observem que eu tive o cuidado de não colocar o X no círculo, porque no círculo o H já está definido. Eu quero explicar como é que eu vou definir H fora do círculo. Eu pego esse X. De acordo? Por construção desse domínio, a trajetória do X intersecta o círculo em algum ponto. Então, existe um único tempo Tx, tal que o E a Tx A do X, essa anotação é bastante horrorosa, deixa eu ver um pouco aqui.
está no círculo. De acordo? Aí, aquele ponto que está no círculo, eu posso trazer para cá pelo meu H. Pelo H, por esse H. E eu encontro aqui um ponto H de ETXA de X. De acordo? Muito bem. Agora está na hora de vocês dizerem quem que eu vou definir como sendo H de X. Eu pego esse ponto aqui e ando com ele para trás. Exatamente ao mesmo tempo. A partir do momento que eu decidi que o meu H restrito ao círculo teria que ser esse aqui, eu não tenho mais escolha na maneira de estender. Porque para que o H seja conjugação, essa fórmula tem que ser satisfeita. Por outro lado, como eu escolhi os dois domínios, de modo que eles intersectam cada trajetória num único ponto, primeiro, essa aplicação H está bem definida, porque o TX está bem definido. Tá? E essa aplicação H é invertível. Como é que é definida a inversa? Dado um ponto aqui, Y, como é que eu construo H-1? Da mesma forma. Para o Y, existe um único SY, tal que SY B de Y está no círculo do B. E aí a gente define H-1 de Y como EASY A de H-1 de EASY B de Y. Certo? H está bem definida porque eu escolhi lá um domínio que intersecta cada trajetória num único ponto. E tem uma inversa que é construída de maneira inteiramente dual. De acordo? Então a objeção é invertível. H é invertível. O que mais é que vocês sabem sobre o H? Sobre a regularidade do H, por exemplo. Esse TX depende de maneira contínua do X. Esse H aqui, que é o H inicial, restrito, é uma aplicação contínua. Tudo que aparece aqui é contínuo. E contínuo. Tá? H é um homeomorfismo. Certo? Podemos terminar a aula aqui, com 10 minutos de antecedência? Ah,
Ainda não definimos a imagem do ponto estacionário, né? Então, aqui o H, nós estendemos a RD menos o zero. Falta completar aquela trajetória excepcional que não intersecta o S1. Você ia dizer algo mais? Ah, pois é. Se a gente tomar esse H, um difeomorfismo, o nosso fluxo depende continuamente do ponto, mas também depende diferenciavelmente. Nós estamos falando de equações diferenciais lineares, elas são CK para qualquer K. Então esse TX depende continuamente, mas também depende diferenciavelmente do ponto. Então esse H é um difeomorfismo. Então estamos com uma lacuna na prova e estamos com um problema estranho que parece que a gente está provando mais do que o teorema permite. Bom, vamos resolver a primeira lacuna. Então, finalmente, estendemos H a todo RD, definindo, né? Falta definir no ponto zero, pela razão que eu observei antes. O zero é a única trajetória que não intersecta o círculo, portanto não está abrangido nessa definição. O que vocês querem que seja o zero? Bom, tem que ser um ponto estacionário, tem que ser um outro ponto que não esteja na imagem, não tem escolha. Bom, então isso resolve a lacuna. Isso, desse jeito H é uma objeção. O que mais é que o H é? Continua sendo um homeomorfismo? O importante aqui não é responder. O mais importante é saber que tem uma pergunta para ser feita. Eu defini o H através de uma certa fórmula e argumentei corretamente que com essa fórmula H é invertível e é contínua, porque a fórmula envolve objetos contínuos. Na hora de estender para a origem, nós tomamos o cuidado de manter o H uma bijeção, porque enviamos o zero, que é o ponto que estava faltando de um lado, no zero, que é o ponto que estava faltando do outro. Tudo bem. Agora, temos que conferir se continua sendo contínuo. Então, isso aí é algo que tem que ser provado. Lema: H é contínua na origem. H e H-1. Eu fico falando do H porque H-1 na origem. H-1 é definido de maneira análoga. Tá? De acordo? A gente precisa provar alguma coisa, porque a essa altura nós temos duas expressões diferentes para o H. O H do zero é zero, está aqui uma expressão. A outra está aqui. Já foi observado que eu coloquei na origem porque, como já observado, H e H-1 são até diferenciáveis, são sem infinito, em RD menos zero. O que a gente falou antes está correto. Essa expressão dá uma aplicação classe infinito. Tudo aí é diferenciável. Agora, o que está faltando provar é que esse H é contínuo na origem, no ponto zero.
De acordo? É só isso que falta. E aí eu já estou respondendo também à sua angústia. A gente vai conseguir provar que é contínuo, mas não conseguiria provar que é diferenciável. Tá? Porque não existe H diferenciável. E a obstrução é só na origem. Fora da origem não há o menor problema em definir H diferenciável. Está aqui definido. Basta tomar isso como sendo um difeomorfismo e aí sai diferenciável. A obstrução é na origem. Tá? Então, demonstração do lema. O que eu tenho que provar? A origem, por definição, é enviada na origem. H de 0 é igual a 0. De acordo? O que eu tenho que provar para provar a continuidade é que pontos próximos da origem são enviados próximos da origem. De acordo? Vamos lá. Então, consideremos um ponto próximo da origem. X. Eu quero encontrar a imagem dele daquele lado e verificar que está próximo da origem. Como é que a gente encontra a imagem? Bom, a fórmula está aqui. Como é que é a definição do H? O primeiro passo é tomar a trajetória do X até que ela encontre o círculo. Isso é assim, né? Aqui tem que andar para trás para encontrar o círculo. Então, isso aqui é a TXA aplicada em X, onde o TX é só para... Nós não... É negativo. De acordo? Aí eu tomo esse ponto e venho para cá. Pelo H, por esse H, que é contínuo. E depois eu faço o quê? Sigo a trajetória aqui até o ponto que me interessa, que é Hx igual a EA menos TB TXB H EA TXAX. Ok. Por que esse ponto está muito perto da origem? Você precisa dizer, é isso, mas você precisa dizer algo mais. Como é que é esse tempo aqui? O que vocês sabem dizer sobre esse tempo? É pequeno, grande? É enorme. Porque esse tempo aqui é esse tempo aqui. E se um ponto está perto da origem, demora muito para ele chegar até aqui. Então, x próximo de 0 implica tx próximo de menos infinito. E isso implica que E a menos txb do H está próximo de 0. O que tem que mostrar para todo o círculo?
Então, o que eu estou afirmando é o seguinte: para todo o C maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se x está na bola de centro na origem raio delta, então o tx dele é menor que o menos c. Tx é o tempo que demora para chegar aqui, que é negativo. Tá? Essa é a primeira afirmação. E a segunda afirmação é que para todo o epsilon maior que zero, existe um C, tal que se y está no S1 de B, então e t é maior que C, então é a TB de y está na bola de centro na origem e raio epsilon. Então, se o ponto está muito próximo aqui, o tempo para chegar lá é tão grande quanto eu queira, apertando aqui uniformemente. E também uniformemente, se eu tenho um ponto qualquer nesse círculo S1b e faço evoluir por um tempo muito grande, o ponto final está muito perto da origem. Tá? De acordo? Por exemplo, o item 1. Precisa uma prova desse item aí? Precisa mesmo uma prova ou é algo que vocês já sabem? Vocês estão dizendo que a gente pode encerrar a aula aqui, que eu não preciso explicar nada. Eu acho que sim, mas quero que todo mundo esteja de acordo. O que diz o teorema sobre dependência contínua das condições iniciais? Se nós temos dois pontos muito próximos, então, durante um certo tempo, as trajetórias permanecem próximas. Eu tenho dois pontos muito próximos, o x e o zero. Então, durante muito tempo, as trajetórias vão ficar próximas. Tanto mais tempo, quanto mais próximos eles estiverem. A trajetória do zero faz o quê? Não vai a lugar nenhum. A trajetória do x, nem para frente nem para trás. A trajetória do x, durante 1 milhão de anos, para frente e para trás, também não vai a lugar nenhum. Vai ficar por aqui. Então, se o x está próximo da origem, o tempo para que ele alcance esse compacto lá longe tem que ser muito alto. É o que eu estou dizendo aqui. Tá? Então, isso aqui é pura dependência contínua das condições iniciais. Certo? Dependência contínua do ponto inicial não quer dizer que as duas trajetórias fiquem próximas para sempre. Isso é bobagem. A trajetória do zero e a trajetória do x vão acabar se separando. Mas se eles estão muito próximos, permanecem muito próximos durante muito tempo. Em particular, para que esse ponto x alcance o círculo, é necessário que tenha passado muito tempo, se o x está muito próximo do zero. De acordo? Isso é só dependência contínua do ponto inicial. Esse aqui eu vou deixar que vocês pensem. Porque é que é verdade. Intuitivamente é claro, né? Mas
Então, isso aqui, conclusão é que H é, de fato, contínuo na origem. E H-1, analogamente, certo? Então, a gente vai usar essa ideia, que é uma ideia muito frutífera, para provar o teorema na quinta-feira. Essencialmente, a prova é isso, não vai ter mais ideias, no caso geral, do que isso aqui. E também é claro do que eu disse, que isso não tem nada a ver com diferenciabilidade. Tá? Isso prova a continuidade e olhe lá, que é o que a gente pode esperar aqui. De fato, para os interessados nas minúcias, é possível ir mais longe e provar que o H é Hölder. É possível provar que H satisfaz uma condição de Hölder, que é H de x é menor ou igual que C, x elevado a um certo expoente beta. Existem C e beta positivos, então que H satisfaz uma condição como essa. Em geral, o beta é muito pequeno. Em particular, em geral, beta não, nesse exemplo aqui, por exemplo, beta não pode ser tomado igual a 1, que seria a propriedade de Lipschitz. Aqui H não é Lipschitz. Não pode ser Lipschitz. Ok? Então, por hoje é tudo.